E o Viva Saúde já está de volta. Conosco o neurocirurgião Christian Diniz, falando sobre o tema de hoje, que é epilepsia. As crises epiléticas, elas podem provocar algum dano ao cérebro, doutor? Sim, conforme a definição, como são descargas elétricas, então imagine você tendo várias descargas elétricas em pouco tempo, com a frequência, com a intensidade aumentada. Então isso pode causar um dano cerebral, um distúrbio de cognição, um distúrbio de aprendizado, intelectivo. Claro, obviamente, uma crise convulsiva só, né, não vai causar tantos danos, mas tem que se evitar. Quando uma pessoa pode estar percebendo que vai ter uma crise? Então, essa pergunta também é muito legal, porque assim, muitos pacientes, existe esse aviso, que nós chamamos de aura epiléptica. Da mesma forma que pacientes que têm enxaqueca, veem luzes, que seria uma aura, seria o sintoma pré-dor de cabeça, na crise convulsiva existe a aura convulsiva, né? O mal-estar, a sensação de pisar, estar flutuando. Então, assim, são sintomas do mal-estar pré-crise. Então, alguns pacientes já estão até calejados e quando estão nessa fase, já ficam no local mais tranquilo, que possa se deitar. Não é? Então, são alguns fatores importantes de ser conhecedor desses fatores da aura. E quando a gente percebe que uma pessoa está tendo uma crise epilética, qual a atitude que a pessoa tem que ter naquele momento? Como ajudar uma pessoa tendo uma crise de epilepsia? Então, falando nesse caso da crise convulsiva generalizada tônico-clônica, que é essa que o paciente tende a perder a consciência, porque ele perde totalmente a consciência, da mesma forma que a crise de ausência, que é, eu estou falando contigo e nessa entrevista eu pararia, ficar olhando aqui, essa atitude que você vai fazer para mim agora é esperar uns 40 segundos. Estou aqui se alguém tendo a minha crise. interromper uma pessoa numa crise como essa que o senhor acabou de descrever, se ela tocar na pessoa... Não, é perda total da consciência. A pessoa tem a perda total. Por isso que é considerado como uma crise generalizada. Existe a descarga em todo o cérebro. Então, a atitude que você vai ter, no meu caso, se eu tiver uma crise de ausência, é me esperar terminar. Diferentemente de uma crise convulsiva generalizada tônico-clônica, que ele está no chão e que o cuidado maior, isso é bom esclarecer para a população, é única e exclusivamente proteger a cabeça. Existe uma tradição que pega a língua, puxa a língua para fora, abre a boca, nada disso, porque você está correndo um grande risco, como o paciente está com perda total da consciência, dele morder o seu dedo com uma força gigantesca de até fazer um corte bem Então isso é um mito, seria um mito? Oi? Isso é mito total. A língua, no caso, mito total. Proteção da cabeça. Certo. Proteção da cabeça, tira, colocar num lugar bem ventilado. Né? Algum medicamento, Christian, pode desencadear esse tipo de reação, de convulsão e, ao mesmo tempo, se assemelhar à epilepsia? Então, existem algumas medicações, dependendo de cada paciente, obviamente, isso não é para todos os pacientes, mas depende da hipersensibilidade de cada paciente. Existem pacientes que têm uma hipersensibilidade a tal produto, por exemplo. Eu já presenciei uma crise convulsiva após um antialérgico que uma paciente fez uso. Ela nunca tinha feito esse antialérgico, ela convulsionou. Da mesma forma que ela nunca tinha feito o uso de anticonvulsivante, ela nunca tinha tido a crise. Né? Então, assim, isso depende muito da hipersensibilidade de cada produto. Tá? Então, eu poderia dizer o seguinte, todas as medicações em si, elas podem causar. Crise convulsiva em dipirona, o paciente faz uma hipotensão muito grande, então existem alguns pacientes que causam, claro, isso é raríssimo, depende da hipersensibilidade de cada um. As mulheres que desejam engravidar, qual o procedimento mais adequado, sendo ela epilética? Então, muito cuidado com a medicação a ser tomada. Então, existem medicações que são totalmente contraindicadas a pacientes que estão ou grávidas ou que pretendem engravidar. Então, assim, o que é o ideal? Ao tentar engravidar, né, ou seja, na idade, paciente que está em idade fértil, que tem epilepsia, consultar o seu neurologista, verificar para ele fazer o esquema terapêutico durante a gestação. Essa daí é a medida mais cabível e mais prudente para a paciente. Outra coisa que a gente gostaria de saber é em relação às limitações, né, de um paciente com epilepsia.
Por exemplo, um epilético, ele pode dirigir? Ele pode dirigir. Se ele tiver sob controle, ele pode dirigir. Então, assim, isso vai de paciente para paciente. Existem pacientes que você vê que o perfil é um perfil totalmente desorganizado. Então, assim, chegando o paciente, você verifica na ficha dele que ele está tendo uma epilepsia de forma frequente e que na maioria das vezes é por falta de medicação, por esquecimento. Então, assim, muitas vezes a gente faz um laudo, né, não recomendando a direção. Mas tem muitos pacientes que estão dirigindo corretamente, fazendo uso da sua medicação. Agora, existem algumas profissões e algumas atividades que a gente pede para evitar. Por exemplo, atividades em altas alturas, atividades marítimas, né, no mar. Isso aí também depende de paciente. Tem um paciente que ele adora pular de paraquedas. Eu tenho um paciente aqui de João Pessoa que ele pula de paraquedas e é epiléptico. E ele faz uso. Então, assim, isso depende muito. Controlado, eu diria que vai depender do paciente. Pacientes que têm epilepsia, elas tendem a se isolarem mais, né? E essas pessoas que costumam se isolar, precisam de algum tipo de ajuda, um acompanhamento psicológico, por exemplo? É importante. O acompanhamento, eu diria, multidisciplinar, ele é muito importante nessa doença. Porque, assim, principalmente na crise convulsiva generalizada tônica-clônica, que é essa que é a principal, né, que o paciente ele tem vergonha de ter. Então, isso aí é muito importante, o apoio psicológico desses pacientes. Eu tive um colega meu que tem epilepsia e é interessante porque ele fez, Christian, toda vida que eu chego na sala de aula, quando ele era estudante, eu aviso um por um o que tem que fazer e que eu tenho epilepsia. Eu achei muito prudente da parte dele, porque assim, não tem que ter vergonha, mas tem pacientes que não reagem dessa forma, eles tendem a se esconder, né, e perdem muito da vida, perdem bastante coisas, oportunidades que podem surgir, né, empregos que podem surgir. Então, o fato de você ter epilepsia não desqualifica a sua cognição, o seu aprendizado, a sua memória, se você controlar a sua crise. Dr. Christian, a gente vai para um pequeno intervalo, mas voltamos em seguida com um depoimento muito bacana de uma portadora de epilepsia. Não saia daí, você não pode perder. O Viva Saúde volta já.